Agora, o que eu quero te chamar a atenção é que nós temos ótica geométrica. Então, se é ótica geométrica, vai aparecer aqui geometria. E aí você já viu isso aqui, ó. Você já viu essas semelhanças de triângulo lá na aula de matemática. Na aula de matemática, você tinha trabalhado isso aí. Porém, isso não tinha um significado físico. Você tinha medida, essa medida é proporcional a essa é inversamente proporcional. Agora, eu vou te apresentar significado físico. Tá? Como assim, André? Significado físico? Assim, isso aqui é uma fonte pontiforme. É um pontinho. Ali é uma fonte extensa. Tá? Agora, se você observar, vê se não tem um triângulo aqui, ó. Ó, triângulo aqui, ó, com essa base aqui, que é o próprio tamanho do objeto. Aí eu tenho esse raio de luz aqui, eu tenho esse raio de luz. Vê se eu não tenho aqui, ó, uma altura. Deixa eu só jogar isso aqui para cima. Vê se eu não tenho aqui, ó, altura. Um Hzinho, tipo, da fonte até o obstáculo. E aí tem uma base Bzinho, que é o próprio tamanho desse obstáculo. Eu posso traçar aqui em verde, ó, um triângulo grande aqui, ó. Vamos desenhar em lilás aqui, para aproveitar a sombra lá embaixo, ó. Aqui, ó. Ó, um triângulo lilás aqui. Então eu tenho uma altura Hzão, que é a altura da fonte até o chão, e tenho o próprio tamanho da sombra, tipo Bzão. E aí tu já aprendeu que Hzão tá para Hzinho, Hzão tá para Hzinho, assim como o Bzão tá para Bzinho. Quem é Hzão? Hzão é a distância da fonte até o chão. Quem é Hzinho? Hzinho é a distância da fonte até o obstáculo. Quem é Bzinho? Bzinho é o tamanho do obstáculo, do corpo opaco. Quem é Bzão? Bzão é o tamanho da sombra. Em matemática, isso aqui eram números. Aparecia um triângulo e aí você fazia a relação. Agora eu estou te dando um significado físico. Inclusive, você pode até fazer isso aí que eu falei com o nosso celular e perceber se o tamanho da sombra aumenta ou diminui conforme você aproxima. E você vai ver que existe uma relação, olha lá. Conforme eu mudo esse Hzinho aqui, ó, conforme eu mudo esse Hzinho, eu vou mexendo no Bzão. Aqui, ó. Existe uma relação, ó. Quando eu fizer aqui esse produto aqui, ó, tá? Eu vou estar achando, ó, Hzão vezes Bzinho igual a Hzinho vezes Bzão. Então, existe uma relação ali, ó. Eu tenho uma relação de proporção, por exemplo, Hzão com Hzinho, com Bzão, e eu tenho uma relação inversa de Hzinho com Bzão, por exemplo, né? Essa sombra pode aumentar ou diminuir conforme eu estou mexendo na distância. Existe uma relação ali, né, de proporcionalidade, que uma hora é inversa, outra hora é direta. Então, a gente vai observar isso. Você pode fazer esse teste, como eu falei, pegar o celular e observar, né? Bota na parede e aí ver o quanto essa sombra muda. Inclusive, você já deve ter percebido isso, talvez andando à noite, que aí, dependendo da sombra que você vai ter, o poste está lá, tem uma lâmpada, e ele vai fazer uma sombra que às vezes está muito maior que você, às vezes ela está menor. Isso varia,
de acordo com esta relação aí, tá? Existe esta relação de semelhança que você aprendeu em matemática, que a gente vai usar aqui.